Olá, boa noite. Vamos chegando. Estamos iniciando. Boa noite, Socorro. Olá, Abidjan, boa noite. Como vai, minha querida? Bem-vinda, Josi. Quanto tempo? Quem chega primeiro tem esse privilégio, né? A gente vai cumprimentando, daqui a pouco o papo esquenta, não dá mais pra gente estar falando. Mas aqueles que vêm no horário certinho, a gente tem como cumprimentar ainda, dar boa noite. Olá, Jéssica. Que saudade, que Oi, alegria. tão bom te ver. Essa live vai servir para matar saudade também, viu? É, Ouve? tá me ouvindo bem? Eu te ouço perfeito. Eu também te ouço perfeito. Eu tô aqui meio que no improviso hoje, na semana, essa correria. E aí, você sabe que eu tô morando, né? Eu tô morando em Salvador. E aí precisei parar, no caso, essa semana, pousar na casa dos meus pais. Eu também não estou em Salvador hoje, não. Boa noite, Yara. Boa Foi noite, Isabela. Bem-vindas. Vão chegando aí. Que a conversa vai ser boa, né, Jéssica? é um tema que vem, né, causando É. temor em muita gente. Mas a gente vai ver que não é tão temor assim. Tem muita coisa É. pra gente conversar. E assim, Boa noite, Tati. Tati Tesse, minha querida. Meu filho dos Estados Unidos, ó, Jéssica, prestigiando. Meu irmão, internacional. muita gente querida aí. Vão chegando. Sinara, ó Sinara, matando a saudade de Jéssica. Minha amiga Nilda se lembrou hoje, é uma esquecida de live. A galera da Fundac vai colar aqui, viu, Jéssica? Todo mundo com saudade de Bem-vindo. você. Todo mundo com saudade. Ou não fale, eu sinto muito até hoje, sabia? Lembro de você. Você acredita que até o grupo de WhatsApp que a gente tinha, eu nunca desfiz. Tá lá, se você olhar, ele tá lá. É o apego do amor, né? São queridíssimas, queridíssimas. Você, o Ah, povo. você é muito querida lá. Deixou um rastro muito positivo. Fruto disso é que a gente está aqui conversando aqui, né? Com Verdade. tanto amor. E assim, além da paixão em comum, né, sobre a socioeducação, nós duas temos a outra paixão que é a docência. Ainda tem isso. Então, Isso também é de bom. É. nessa live a gente vai aproveitar. Pois é. Então vamos lá, né? Vamos conversar aqui com Jéssica. Jéssica, que é graduada em Direito, aliás, parabéns. Hoje é o dia do advogado e também dia do estudante. Como você é pós-graduanda, você também está estudando, né, Jéssica? Como sempre. Muito sempre, para sempre. Então, então, Jéssica, que é graduada em Direito, especialista em Políticas Públicas, Socioeducação, mestre em Família na Sociedade Contemporânea, pós-graduanda em Direito Digital, né, Jéssica? Isso. E uma estudiosa em Justiça Restaurativa, círculos, né, mediação, que eu sei, participa de muitos círculos, construção de paz, e assim nos conhecemos na Fundac, Verdade. quando ela foi iniciar a equipe que eu faço parte da Escola do Ginásio nesses círculos restaurativos, né? E nesse ínterim se tornou uma exímia professora, conteudista de um estourado, venci o TCC. E isso é algo que interessa muito, né, para a gente conversar um pouquinho. Mexendo lá nas suas coisas, Jéssica, eu achei uma descrição rapidinha que sua aluna fez de você, viu? Ela acorda e sai correndo para ensinar com todo amor.
os cachinhos balançando, lá vem ela, meu senhor. Dedicou-se a me orientar quando mal sabia andar. Acalmou meu coração, me ensinou a caminhar. Ela é professora, orientadora, blogueira e pesquisadora. Ela é Jéssica Paixão. Boa noite, Jéssica. Que prazer ter você aqui conversando comigo, viu? Me conte tudo de onde veio essa ideia de criar esse conteúdo tão importante sobre TCC. Ô, Liana, assim, eu preciso reiterar a minha felicidade real, assim, essa live vai Sim, de sorrisos, porque eu não vou controlar. Vira e mexe, eu vou sorrir aqui de profunda gratidão por estar contigo, de verdade. Esse poema que você leu, ele é muito especial para mim, assim, porque reflete uma caminhada real com os meus eu alunos. imagino. E foi uma aluna que fez. Então, você recebeu uma poesia, recebeu uma música, você bem sabe, né, o É, quanto de emoção. muito valoroso. Então, assim, foi nesse sentido, foi por conta dos alunos mesmo que surgiu a página. Então, a página ela começou em 2019, agosto, na verdade, fez um ano, semana passada, de venci o TCC. E surgiu de uma situação, eu precisei socorrer uma aluna, né? Ela passou mal, de parar numa Hum, emergência mesmo, com crise de pânico, sabe? E ansiedade. E quando chegou na clínica, ela quase convulsiona. E aí, quando chegou na clínica, a gente chamou a ambulância, etc., prestou socorro, e o diagnóstico foi estresse emocional. sim. Então, assim, eu já era professora de TCC à época, e como eu tinha muita proximidade com pesquisa, eu não conseguia compreender por que o TCC gerava tanta ansiedade assim. Sim. E aí, por conta dessa minha vivência na pesquisa, eu comecei a pensar um método. Eu falei assim, alguma coisa do que eu aprendi, eu posso contribuir com esses alunos, né? Para que essa cena que eu vi não se repita nunca mais. Então, assim, aí surgiu a página. Eu criei, né? Por isso que o nome é Venci o TCC, porque realmente para passar com isso aí É uma vitória. e não ficar nesse desespero. Então, assim, muito do que eu venho aprendendo, né? Porque os alunos, inclusive pessoas adultas, isso não é questão, né, de jovem aluno, não. Pessoas já mais velhas, experientes, profissionais, têm dificuldade em fazer um TCC, de escrever cientificamente, né? De elaborar um artigo científico. Você que bem sabe que publica no Com Sinai, certeza. né? E está assistindo a live também, publica bastante. Nem todo mundo está habituado a essa linguagem, né? Então, assim, a falta de proximidade em delimitar um problema de pesquisa, em escolher um referencial teórico, entender a lógica do método científico, que não é difícil, mas a gente não é acostumado a isso. A verdade Sim. é essa. E aí, quando o graduando chega no final do curso, lá pro, né, 19º semestre, é exigido dele que ele crie. E geralmente a gente está habituado a reproduzir. Então, quando a gente chega para criar, eu vou criar como? De onde? Aí começa, né, aquele desespero, aí a escrita não ajuda, o tempo, o prazo. Como é que eu vou elaborar isso? Uma coisa que eu não aprendi a fazer em 3 meses. Então, assim, tudo está colaborando para esse estado. E aí, assim, nasceu a página mesmo, com demanda E, dos alunos. inclusive, eu assisti lá uma descrição maravilhosa quando você disse assim, TCC é aquilo que quando você entra na faculdade ninguém te diz o que é, mas para sair você vai ter que saber. É Achei justamente. bárbaro. É engraçado, porque assim, ninguém realmente fala do TCC. Por isso que nossa live, assim, né? Esse tema, por onde começar, ele é muito Sim, importante, né? Porque realmente não se fala do TCC. Alguns professores já têm conhecimento, sabem que isso acontece, mas pelo menos no curso de Direito, eu posso falar de lá, quando os alunos chegam com AB, TCC, fora o estresse de final de curso, que já é natural, é um desgaste muito grande. Então, assim, a gente precisa cuidar disso, né? Cuidar das emoções, cuidar desse planejamento de final de curso, entender que TCC, ele não é o fim da sua carreira, ele vai ser aí, inclusive, um pedaço para outra carreira, né? Para você construir um algo a mais. Eu, por exemplo, meu mestrado, ele foi com base no que eu construí no meu TCC. Então, sim. você vê que daí a gente pode puxar outras coisas. Eu sempre falo, né? Prova de concurso público, de títulos, né? Então, a gente, às vezes,
quer melhorar para pontuar título, artigo científico é título. Publicou o TCC, você tem um artigo científico, né? E isso Uhum. te ajuda também, tem um título para prova. Então, tem mais coisas boas no TCC que ninguém te conta É, do que coisas ruins que a gente fica desesperado, a gente compra TCC, inclusive, né? Que não é uma realidade que a gente sabe que existe nas faculdades. Né? Muitos alunos recorrem a esse artifício aí de comprar, inclusive por não saber. E assim, só para finalizar essa minha fala né, desse início, quem está assistindo a gente, pesquisa científica é assim apaixonante mesmo, tá? Se você aprender da maneira correta, do início, né, a gente consegue desenvolver um trabalho assim muito bom. Eu tô vendo aqui o comentário, né? Ou seja, existe vida após o TCC. existe vida após o TCC, viu, gente? Ninguém morre disso, não. Não, No não. seu caso, viu, Jéssica? Ele casa com a OAB. E no caso de serviço social, que a gente tem muitos alunos aqui assistindo, ele casa com o estágio 3, com a conclusão do estágio obrigatório. Então, é uma loucura este TCC com estágio, né? Porque é um acúmulo de tarefas muito grande e a loucura é imensa também. Então, só varia o trabalho, mas sendo no direito, no serviço social, ele traz aquele momento tenso. É. Por isso que até o ideal, né? Se eu puder dar duas dicas assim para nesse momento, é planejar o final do curso é essencial. Planejamento mesmo. Sabe, quando você vai para a guerra, você vai desmuniciado, você vai, como minha avó fala, né, com a cara para cima, você vai, meu amigo. Você se prepara, né? Veste a sua melhor aí, né? Bota, se fosse não ter contigo, botar uma armadura. Agora tem que, né, se aparelhar da maneira mais tecnológica possível. E agora não, a gente fica esperando para você chegar assim, né? Como que, né? E essa falta de consciência de que deve ser um preparo e que, se possível, você que está ouvindo, que é graduando, quanto antes você começar, melhor. Não é que você vai fazer um TCC logo agora, mas o quanto antes você se interessar ou participar de congresso e fazer um resumo para o congresso, começar a escrever um artigo para publicar em parceria com o professor, por exemplo, tudo isso lhe ajuda, porque aí o TCC só vai ser mais um artigo, não vai ser o artigo, entendeu? É a diferença de ser mais um trabalho do que ser o trabalho da sua vida, que se você não passar, vai morrer, ah, meu Deus, né? Eles têm medo de produzir com o professor, eu acho. Eu só tenho um artigo com aluno, acredite. É, Com ex-aluno, né? Justamente uma aluna muito boa que precisava de títulos, porque toda vez ela fazia uma seleção para o multiprofissional da saúde e chegava na parte da publicação, eu disse não, não é certo. A primeira vez ela ficou em segundo lugar, a segunda vez eu disse, não, peraí. E aí produzimos, né, sobre o estágio dela, no HGC e o meu trabalho lá na saúde, no Simões, a gente fez um ou dois trabalhos e aí a pontuação melhorou, mas elas têm medo. é isso. Vamos tentar, né, aproveitar esse espaço aqui que você abriu pra gente, Liana, e assim, tirar esse mito mesmo, né? Que publicação é muito difícil, que isso acontece no final. Assim, lógico que a primeira publicação que você vai fazer, ela vai ser a mais perfeita do mundo, a melhor de todas. Não, né? Você está começando. Mas quando você se familiariza, né, a estrutura básica de uma pesquisa, por exemplo, você tem que saber, primeiro, aprender a perguntar, não uma pergunta de pesquisa, elaborar um problema de pesquisa, escolher esse tema e elaborar um problema a partir dele. O problema não pode ser algo óbvio, né, um sim ou não, tem que ser algo que problematize uma questão. E só fazendo uma parêntese, a importância disso, eu estava gravando um curso agora, né, o treinamento lá da página, e eu estava falando muito isso nas gravações. Porque, observe, já dizia uma propaganda aí, né, que as perguntas movem o mundo, não é verdade? Então, assim, quando a gente aprende a perguntar da maneira correta e quando a gente vai atrás, né, de buscar soluções para esse problema, a gente está vendo que na graduação como um todo, acho que direito, serviço social, cada dia mais precisa de pessoas que pensem, localizem problemas e pensem soluções. A gente vê poucas pessoas que têm essa habilidade, sabe, de identificar Sim. problemas e responder. Então, assim, a pesquisa científica faz isso, esse movimento de você enxergar situações
que são possíveis de resposta. Só que aí a gente tem um método, né? A gente tem que ser com um método científico e não com um método comum, que é aquele que eu acho que é verdade. Sim. Tem uma aluna que perguntou aí se precisa ser baseada em alguma prática de vivência, um TCC. Eu não vi a pergunta, tem que ser... Não, não é obrigatório, tá? O TCC ele pode ser baseado em revisão de literatura, uma revisão, né, uma revisão teórica. Existem formas de fazer revisão teórica. Você pode, por exemplo, fazer uma revisão sistemática. O que é rapidinho, tá? Tentar explicar isso aqui. Revisão sistemática é quando você reúne várias publicações de outros autores, compara a metodologia e resultado, e aí você produz um artigo em cima disso. Você fala assim, ó, na questão do serviço social, quando a assistente social atua em hospitais, existem X e X trabalhos publicados. Esses trabalhos, a resposta que eles encontraram para isso, aí você separa essas respostas, compara elas e produz um novo produto a respeito disso, né? De uma investigação. Então, você sistematiza essa literatura. Então, existem contribuições, outras formas de fazer, que não necessariamente você precisa ir a campo, fazer pesquisa de campo, a pesquisa empírica, né? Uma boa revisão de literatura sobre um ponto de estudo bem elaborado faz sentido e colabora bastante. Eu até recomendo, na verdade, para quem está na graduação, Liana, que como vocês têm pouco tempo para desenvolver o trabalho, né, que evite, inclusive, pensar em trabalho de campo agora. Guarda aí para o mestrado, né? Uhum. E faz agora uma boa revisão de literatura, uma boa análise documental, que lhe dê um respaldo para você criar um novo produto depois. É porque o serviço social ele tem uma especificidade. Como eu te disse, o estágio 3 ele casa com o TCC. Então, é muito comum que as pessoas, né, se utilizem por conta da prática de estágio, mas você já deixou claro que não há obrigatoriedade. A professora Tatiana Tess fez uma pergunta aí, Jéssica, como aprender a perguntar? Dê uma olhadinha. Porque não está subindo para mim. Beleza, já estou vendo aqui como aprender a perguntar em cursos que sempre te cobram resposta. Justamente eu estava fazendo essa crítica mesmo. Como é o Tesse, né? Como é o nome? Tatiana Tess. Tatiana. A gente tem realmente essa dificuldade, né? Que se só busca respostas e ninguém valoriza a inquietação, a criatividade a respeito de algo. Sim. Mas, por exemplo, eu estou estudando agora direito digital, né? No direito digital, a gente tem a missão ali de buscar também algumas perguntas. E aí eu vejo o quanto na verdade, não só as perguntas, mas assim, responder dores, né? A gente localiza uma dor e tenta fazer uma pergunta e arrumar respostas para essa dor. E assim, no curso, na maioria dos cursos, a gente é cobrado realmente a reproduzir alguma coisa e a trazer respostas, mas nunca a pensar as perguntas. Existe técnica para fazer pergunta de pesquisa. Por exemplo, especificidade, fazer recortes específicos durante a pesquisa, né? Você, por exemplo, em vez de ser muito generalista, ser o mais específico possível, sempre perguntas que não sejam óbvias, perguntas que não te conduzam aí a um sim ou não. Mas isso, logicamente, não é um ponto para uma live, mas assim, tem muita coisa que a gente pode tirar daí. Só acrescentar uma coisa, como na pesquisa de campo. Eu gosto muito, eu sou super a favor da pesquisa de campo, tá? Assim, meu mestrado foi uma pesquisa de campo. Agora, o meu receio é quando também a gente faz as pesquisas de campo e não usa o comitê de ética e pesquisa. Aí, por exemplo, quando a pesquisa é de relato de experiência baseada no estágio, aí fica muito, muito interessante. Mas quando eu preciso aplicar entrevistas, por exemplo, aí eu já mexo com seres humanos, né? E aí dá uma complexidade maior na pesquisa. Por isso que eu sempre aconselho, na graduação, se puder fazer uma revisão ou um relato de experiência, fica realmente mais tranquilo para o aluno produzir esse texto. Sim. Você acha, Jéssica, que a dificuldade maior é começar ou concluir? Duas etapas aí. Boa pergunta. Começar, entrar ou sair, né? Gente, eu acho que no início, quando os alunos estão muito perdidos, realmente é aquela fase que você senta, olha para o computador e nada sai da cabeça, né? Então é muito difícil nesse início de você realmente precisa de um apoio para você detectar o seu problema. Por isso que a figura do professor nesse momento orientador é importante.
né? De você ter essa pessoa que caminhou um pouco mais e possa ali apontar caminhos aí nesse universo. Tem também técnicas para escolher tema, para delimitar problema. Mas eu quero começar assim. Quando você começa e aí o prazo depois fica no seu cangote, você acaba acelerando e termina, sabe? Mas Eles estão dizendo aí que começar é pior, viu? eu também considero que começar, porque quando o prazo depois está instalado, você tem ali aquele tempo para terminar, o povo termina. Mas para começar, fica ali, ó, às vezes procrastina, às vezes sente medo. Começar para mim também é o mais difícil, sem dúvida. Até porque depois que você começa, né, como você mesmo disse, aí as etapas vão fluindo e aí já deu aquele primeiro passo, né? A gente sabe Aham, que vai precisar chegar em algum lugar. Agora que dá umas empacadazinhas, dá, né, Jéssica? tá. Quer ver uma coisa também? Na hora de terminar, que tem que tomar muito cuidado, que às vezes a gente perde o fôlego, né? Aí tá escrevendo tanto, 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 e quando chega no final da pesquisa ou do artigo, né, você fica cansado e não consegue concluir bem. Então também tem que tomar esse cuidado aí na hora de finalizar, porque às vezes a gente cansa, a gente já fica desgastado do que fez, né? E como você falou aí, tem estágio, tem várias coisas. E tomar cuidado com esse final. Mas É, começar é bem difícil mesmo, não é eu fácil já não. cheguei a ver trabalhos muito bons com conclusão É, mais ou menos, então já justifica um pouco, né, essa questão do cansaço. aham. Você pontuou a importância do orientador, ótimo, né? Mas às vezes a gente se bate no nosso caminho com um orientador nem tanto orientado. Eu já tive essa experiência, por Também. sinal, já Aham. aconteceu comigo, eu, né, enquanto aluna do mestrado. Então, essa Chama- dificuldade também aparece para seus alunos? A gente chama de desorientador. É por aí. Nem tão orientado é desorientador mesmo, A para não gente já dizer aparece. desorientado. Tem uns que são, né? Uns professores que aparecem que são verdadeiros desorientadores, que não orientam o trabalho. E o que você sabe, você acaba desaprendendo porque é difícil, viu? E acontece muito. Talvez seja uma das principais causas, inclusive, de esse desenvolver de doenças psicossomáticas. Existem relações, inclusive, de orientação muito abusivas, né? Tá dando interferência no som? Tá, que pra mim tá dando eco aqui. Tá me Para ouvindo mim, bem? não. Tá, então eu vou Botar continuar sem falando. eco. Certo. Então, assim, tem relações muito abusivas e quem está assistindo, está na graduação, toma cuidado com isso também. O que é uma relação abusiva de orientação? É aquela relação assim que o orientador chama, te humilha, nada que você faz presta, né? Que você se sente intimidado em excessividade, não consegue nem comunicar, você treme quando a pessoa aparece. Isso não é normal, tá? São sinais de que provavelmente aí você está numa relação de orientação abusiva. Então, assim, é para ser uma coisa mais leve, né? O orientador não deve ser aquela. Ele, logicamente, ele sabe mais um pouco, porque ele caminhou mais um pouco que você. Mas nada justifica humilhação, nada justifica xingamento, nada justifica a pessoa sair realmente com o emocional abalado, desestruturado depois de uma sessão de orientação, né? Então, Claro. tirando isso aí, existe ainda aquele orientador que a gente chama de orientador mestre dos magos, né? Que ele chega na hora e some. Ah, tá dizendo ali que tem um eco, tá vendo? Eu tô É ouvindo meu irmão. esse eco. Para mim não tem eco, então talvez para quem esteja ouvindo, né? Aqui na. Eu acho que também onde eu tô é um local bastante amplo, grande. Uhum. Mas eu vou tentar Pode falando ser. mais aqui. A Ana. Pronto. Oi, Ana, tudo bom? O Ricardo também entrou aqui. Bem-vindos. Ana Sinara e Graça Henriques estão aí. Então, assim, relação abusiva de orientação realmente acontece, a gente precisa identificar isso. Para além dessa questão da abusividade, existe, como eu falei, né, aquele orientador mestre dos magos, que só aparece de vez em quando e deixa aí também perdido. Ou então, quando ele aparece, ele faz assim, ó. Tá no caminho certo, é isso aí. Tá? E vá, siga, pega Parabéns. a pista. E não te dá o norte, né? E não te realmente, sim, tá tudo bem o quê, né? Eu preciso mudar o quê? Então, os alunos reclamam muito, falam muito disso, dessa falta de assertividade também nas orientações. Mas, assim, eu encaro pelo menos os orientadores como verdadeiros mentores, né? Feliz é aquele que acha realmente o professor disposto a mentorar
E feliz também o aluno que se predispõe, se deixa também nesse processo, né? Que é uma via de mão dupla. Se eu fosse dar um conselho para os alunos, eu falo sempre para os meus lá na que estou vendo aqui do W. Bem-vindas. Que tem um pessoal assim que deixa, né? Não aprende projeto, não aprende a fazer projeto de pesquisa e não aprende a escrever o TCC realmente. E espera que o orientador diga tudo, né? A velha Espera que o mastigada. orientador faça tudo. Nesse caso aí também não é o ideal. Então, o que é que eu considero uma relação de orientação ideal, né? No plano das ideias aqui, no ideal. É aquela orientação em que o aluno está consciente do seu processo, dono do seu processo, ele tem noção do projeto, sabe construir projeto, né? E o orientador vai ali orientar alguns pontos, melhorar o que ele já traz, né? Vai dizer, olha, já pensou nesse recorte? Por que você não olha esse autor? Então, o orientador ele vai lhe dar mais caminhos. E assim, pessoal, o conselho que eu dou é assim, ó, o seu orientador, ele é uma pessoa que já está no mercado de trabalho. Então, assim, veja ele como um contato, um network que você já faz. Não vai encher o saco às vezes, professor, me diz a BNT, a gente vai aprender a BNT, né? Vai por você, vai formatando o trabalho, aproveite o orientador para ser, como eu falei, né? Se você achar um orientador disponível, que ele seja o seu mentor, que ele lhe ajude realmente a também ingressar nesse mercado de trabalho cada vez mais difícil, disputado. Então, aproveite a relação de orientação para construir uma relação bacana de uma pessoa que pode aí no futuro estender a mão, por exemplo. Entende? Essa que eu vejo. No mestrado, né, eu tive uma certa dificuldade. Eu fiz gestão social na UFBA, porque eu não tinha quem conhecesse a questão do ato infracional. Eu tive muita dificuldade. Então, eu terminei tendo orientação por alguém que não tinha um conhecimento metodológico, mas não tinha um conhecimento do assunto. Então, a gente teve muita dificuldade de entrar no entendimento em função disso, né? E eu também tive uma situação que esse meu mestrado, ele tinha uma residência. E próximo da minha residência, quer dizer, residência fora do Brasil. No caso, eu fui para Portugal. E aí, faltando alguns poucos meses, houve o adoecimento do meu pai. Então, eu dei uma travada. Mas, me conhecendo, eu sabia que quando aquela fase passasse, eu ia dar conta. Mas a orientadora, no meu pescoço, no meu fígado, no meu pulmão. Então, a gente teve essa dificuldadezinha aí, mas passou, né? Como tudo na vida passa. E assim, você teve essa maturidade, né? Essa resiliência de entender esse processo e de passar adiante. Eu falo sempre para os alunos assim, até no mestrado, TCC é uma fase. Passa. Você precisa dele para concluir essa fase, fechar essa fase. Então, assim, realmente tem que aprender a lidar com as emoções, como Liana gerenciou, né, a questão dela. Tem realmente situações que às vezes não. Eu tive realmente 2 casos. Um que o pai adoeceu com câncer durante, né, esse percurso, mas ele já estava lutando contra um câncer. E uma outra aluna que sofreu um acidente gravíssimo de moto. Uhum. Então, assim, circunstâncias que apareceram e ambos terminaram. Pode aparecer. Ninguém está livre, né, de uma situação dessa. A gente se programa para uma coisa, mas tudo que é projeto, né, pode ter uma reprogramação. Então, ao longo do percurso já aconteceu também de ter aluno com adoecimento, de ter, né, algumas situações. Tem muito aluno seu aí, viu, Eu tô vendo Jéssica? aqui. E muita gente querida. Olha, Elsa entrou aí. Um beijo, Fernandinho. Raimei, eu também vi passando. Rose, a galera da Fundac está bem ativa aí. Ó, Ilhéus presente. Minha galera de Ilhéus aí, que não deixa de vir, né, Bira? Então. E nesse tempo da agora, hein, Jéssica? Pandemia, tudo online, casa para arrumar, comida para fazer. E o TCC? E como é que fica? Verdade, viu? Eu sempre falo assim, ó. Sua vida não para fazer TCC. Tudo vai estar acontecendo. Pandemia, né, rotina de trabalho, cobrança, nada vai parar para você fazer TCC. Isso é fato. Então, é importante você ter um planejamento bem objetivo e realista do seu ponto. Não adianta eu querer fazer um TCC com base na realidade do outro. Né? Ah, porque minha amiga fez assim, eu vou fazer também. Uhum.
Então, se eu tenho 30 minutos por dia de estudo, é 30 minutos. E eu vou ter que encaixar naquela realidade. Então, tenta realmente aprender, repito, a fazer projeto. Quando você aprende a projetar, você escreve qualquer artigo. Então, é importante aprender esse projeto e incluir realmente na rotina. Ver quem é sua rede de apoio, se você tem apoio em casa, se não tem, se tem ambiente silencioso, se não tem. Faça um mapeamento da sua realidade e insira o TCC na rotina. Ensina mesmo, assim como você, né, bebe água, insira aí, ó, vou dedicar esse instante para fazer partes, né, desse trabalho. E aí, gente, não tem mágica não, viu? Se você tem dando muito eco para mim. Se você tem uma dificuldade nesse aspecto, tem uma situação que você não está dando conta, você precisa inserir, né, repensar a melhor estratégia. Ver com quem você pode contar, organiza a rotina de estudo para incluir, tá, o TCC na rotina, não tem jeito. Se você não fizer isso, depois vai sofrer. Então, é por isso que precisa até se antecipar. Quem é do quinto semestre pode pensar em TCC? Pode. Quem já terminou o TCC, mas quer fazer mestrado, né? Precisa aprender a pesquisar de forma científica? Precisa. Lembrando aí que TCC, ABNT e pesquisa são coisas diferentes, tá? ABNT são normas técnicas que vão regular a estrutura final do trabalho. Sim. TCC é um produto final que pode vir na forma de artigo ou na forma de monografia ou uma extensão ou uma tese. Tudo isso é trabalho de conclusão de curso. Você termina e entrega um produto. E pesquisar, gente, é para a vida. Pesquisar é uma habilidade que você desenvolve. Então, assim, quem nunca deu um Google na vida, né? Pesquisou uma coisa. E quando você aprende técnicas para otimizar sua busca no Google, as coisas fluem. Eu sempre falo para meus alunos, pesquisar é uma habilidade, né? No século XXI. Quem não está aprendendo aí, segue lá a página para a gente poder massificar isso na cabeça. Assim, Com certeza. Quando a gente escolhe uma área de pesquisa, né? Tem muita gente que se fixa para seguir aquela mesma área, na graduação, leva para o mestrado, leva para o doutorado. O que é que você pensa sobre isso? A gente pode variar nossas áreas de pesquisa ou precisa se apegar a um tema e ser eterno, ad infinito? Às vezes a gente se casa com um tema. Por exemplo, eu e você nos casamos aí com o tema da socioeducação. Até hoje, eu comecei a pesquisar socioeducação na graduação ainda. No segundo semestre, terceiro semestre, eu estava pesquisando ato infracional. E aí, quem bebe disso, né? Realmente a gente brinca, até uma cachaça, né? Que você... Uma vez na cachaça é para sempre. E aí, pois meu coração sempre vira e mexe, tá ali. Eu vou dando contribuições nesse aspecto, porque nossa educação é um tema de pesquisa que até hoje. Então, veja, eu já tenho 6 anos de formada e desde o terceiro semestre, estão lá quase 10 anos, não mais, perdi as contas já, pesquisando na mesma linha de pesquisa. Porém, vou dar o meu próprio exemplo. Hoje, eu tô, por conta, inclusive, do Instagram, por conta desse movimento pós-pandemia, eu tô muito envolvida com questões de direito digital. Sim. Então, assim, acabou virando uma outra linha de pesquisa que eu também atuo. Então, a resposta que você está me falando, assim, eu penso que as linhas de pesquisa podem variar durante a sua vida, porque você muda, você não vai ser o mesmo para sempre. Lógico, então você pode transitar. Agora, desenvolva isso, né? Como é que eu escolho, então, Jéssica, as minhas linhas de pesquisa? Ou os meus temas que eu quero estudar? Escolha, sim, por afinidade, o que você gosta, para a sua vida, que se identifica, tem identidade. E aquilo também que eu sempre recomendo para meus alunos, que tem aí uma perspectiva, né? Que tem temas que você pode ter uma perspectiva com eles de trabalho, né? Que você pode ter uma perspectiva, se tornar um especialista naquela área. Então, isso também lhe ajuda. Então, são coisas que você pode ir pensando. Mas, via de regra, pela minha experiência, assim, o tema escolhe a gente, viu? Às vezes a gente está escolhendo um tema, mas é aquilo que você vai ser tocado, que você vai se sentir chamado e vai acabar enveredando pela área. Como foi o caso meu aqui de Liana, né, no socioeducativo. Uma vez na socioeducação, o doutor Evandro, boa noite, chegou aí, nosso querido, está aí assistindo. Uma vez na socioeducação sempre, né, Jéssica? Então,
Isso aí, eu escrevo muitas coisas, mas a socioeducação é o que parece que flui melhor. Eu acho que vem do coração, não sei nem lhe dizer, mas realmente é onde É, eu mais tenho produção. Saúde eu tenho muito pouco. Boa e uma noite, felicidade, Beatriz. uma felicidade, né? Porque assim, eu me sinto muito, muito feliz por ter uma área ao qual eu gosto de me dedicar. Né, temas, por exemplo, pesquisa científica. Eu vou falar aqui, se levar a live, vai ficar porque assim, eu sinto prazer em falar isso, né? Em compartilhar. Eu sei o que mudou na minha vida a partir do momento que eu comecei a traçar caminho dentro da ciência, da pesquisa, né? Levando isso a sério, realmente me aprofundando. Então, assim, e hoje eu vejo o quanto dá para multiplicar, né? A gente sabe que a própria Constituição da gente traz, né, que os pilares básicos é a parte de ensino, pesquisa e extensão. E hoje já inclui aí a inovação, né, nesse Uhum. tripé. E é um desafio, porque poucas universidades hoje desenvolvem pesquisa, né? Poucas universidades com qualidade, seria realmente, poucas universidades têm programas extensionistas. A maior parte, né, o desafio hoje, porque a maior parte se resume a ir para a sala de aula, copiar conteúdo, né, reproduzir esse conteúdo. Por isso aí a colega perguntou por que a dificuldade de perguntar, né? Porque a gente está preocupado com outras coisas. Eu falo assim muito que hoje eu sou, né, essa minha habilidade de ser mais interdisciplinar, transitar por áreas, me preocupar com o social, eu não aprendi, inclusive, nos bancos da universidade. Eu aprendi na comunidade, eu aprendi indo, né, conversando com gente, tocando a vida de outras pessoas. E que você, como assim social, sabe muito bem o que é Com isso. certeza. Então, permita-se, né, ter outras experiências para além da sala de aula, porque só sala de aula não leva a gente, sabe, para além. Você ficar ali é importantíssimo da sala de aula, não me fala como uma aversão à faculdade, não. Por favor, tem que ter sala de aula, é necessário o compartilhamento ali, mas só isso não sustenta. O aluno precisa buscar práticas científicas, precisa buscar pesquisa científica e agora a inovação, a tecnologia. Uhum. Jéssica, a gente sabe, né, que muitos alunos eles têm dificuldade para se despir de uma linguagem coloquial, né, e encarar uma linguagem mais formal, e compreender a ABNT, né? Que estratégias assim você costuma trabalhar para que a gente vença essa dificuldade, né? Uhum. A primeira, assim, de todas, na verdade, é o treino, né? Você vai aprendendo os pilares básicos e vai treinando. Até hoje, eu venho aperfeiçoando a minha escrita. A cada publicação é uma nova publicação e eu vou corrigindo coisas, né? Fora isso, no que toca, assim, a escrita científica, é importante a gente não ficar muito no senso comum mesmo. Você tem uma hipótese de pesquisa e você vai testar essa hipótese, né? Sua hipótese ela não vai ser. Tem gente que se agarra com aquilo que acha e quer defender aquilo a todo custo. Isso aí, né, a gente vê muito em rede social e internet. Mas nem pesquisa científica, a gente precisa parar e refletir. Essa hipótese é verdadeira de fato, né? E aí trabalhar na base a gente chama de falseamento de hipótese. E aí a gente começa a escrever com mais consciência. E se eu for dar alguma dica de escrita, seja sucinto, assim. Não sei como é no serviço social, Nick, mas lá no direito o pessoal adora ser prolixo, né? Fala assim, né? Segundo o excelentíssimo doutor, autor fulano de tal. Essas coisas não precisam na escrita científica, né? Eu falo para meus alunos assim, você pode escrever em 2 linhas, não escreva um parágrafo, né? Seja sucinto, seja objetivo. Não utilize muitos verbos no mesmo, sabe, na mesma frase, muitas vírgulas. Tente ser o mais objetivo que você conseguir. E isso lhe ajuda a desenvolver. E aí, no final, você vai perceber que escrever cientificamente é mais fácil, inclusive, do que escrever uma petição, como é o meu caso no direito, muitas vezes. Uma aluna, Tânia, ela perguntou se existe um número de páginas específicos para a introdução. Não, essa questão de número de páginas vai muito em função, por exemplo, do que você quer. Se eu estou escrevendo um artigo para uma revista, aí eu tenho que olhar as normas da revista. E aí lá ela vai me dizer, eu tenho 10 páginas. Exemplo, digamos que a revista que eu tô mandando o meu artigo de lá, que eu tenho 10 páginas para entregar o artigo inteiro.
Observe, é proporcional. Eu tenho 10 páginas para escrever, nesse exemplo que eu estou dando, né? Tenho 10 páginas para escrever. E aí eu vou escrever 5 páginas de introdução. É Claro que não. desproporcional, né? Então, assim, não tem um mínimo, mas assim, tem o que é razoável. A introdução é para apresentar ao seu leitor a sua problemática, o seu objetivo, né? Ali, a sua hipótese, de onde você está partindo, apresentar as demais seções aí do seu artigo e dizendo logo ali para que veio o mesmo para sua leitura fluir depois. O seu artigo ele consiga ser lido inteiramente, né? Então, assim, a sua introdução não é um mini referencial teórico, digamos assim. Sim. É A gente não pode, né, Jéssica, falar em TCC sem trazer a questão do plágio, né? Que a gente sabe que é uma modalidade que aparece, às vezes o aluno utiliza, né, a ideia de outrem sem referenciar corretamente, ou até um próprio texto seu, que se você não souber como fazer a referência correta. E o pior de tudo é quando se tem a possibilidade de pensar em delegar a outrem, né, a responsabilidade de escrever para você. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o plágio. Vou só. Você está muito recado, nossas perguntas estão ótimas. Ah, maravilhosa, assim, sensacional. Quem está na live realmente, assim, vai compartilhar bastante coisa. Você fala, agradecer meus Isso alunos que mesmo. estão aqui, o pessoal da Coju também, lá da UFOB está aqui, da Coruja. Gente, quem gosta de extensão, siga o pessoal da UFOB, um trabalho muito lindo. Estou vendo aqui que eles chegaram. O form? Da UFOB, chama Coju. Ah, legal. Tá lá na sua página, né? Bora. Eu não sei se eles estão lá agora, assim, mas tem alguma coisa em parceria com eles, com Tem certeza. muita gente querida aí. Meu querido Ivandilson aí, professor lá da Unime também. Tem o professor Isidoro Orge aí, que eu já vi. Tá quente nossa live, graças a Deus. Tem o pessoal aqui que já passou, tem a Rai, que sempre me acompanha também, linda. Gente, Muito seja aluno seu. tá? Então, assim, falando de Plágio. plágio, né? Falando de falar de plágio. É um tema muito sensível na graduação e na pós também. Então, assim, existem várias formas de plágio, né? Existem várias categorias e tipos de plágio. Mas eu posso falar para vocês assim, não tenham medo de plágio se vocês sabem citar e referenciar. Não é crime utilizar ideias de outra pessoa desde que você deu crédito intelectual por aquilo. Então, a gente tem formas de citação direta e indireta. Quando ela é direta, eu estou falando, né, o que o autor diz. Igualzinho, palavra por palavra, então eu tenho que colocar entre aspas, tenho que dizer a página. Tem uma citação muito longa, de mais de 3 linhas, eu tenho que recuar na margem 4, mas são detalhes, né? Mas é importante entender que existem diferenciações, porque se é direta, eu vou pelo caminho que eu falei para vocês. Se ela é uma citação indireta, eu trago aí a ideia do autor, tá? Mas eu não trago as palavras iguaizinhas a dele. Vou dar um exemplo, um autor que talvez seja comum para mim e para você, que é o Bauman, né? Fala aí dessa questão da modernidade Sim. líquida, todo mundo adora usar, né? Nos textos. Um autor que, Usei no meu mestrado. pronto, já acertei na referência. Aí, digamos, o conceito de modernidade líquida foi cunhado por esse autor, né? E aí, digamos que eu apenas chego no meu texto e falo assim, não, porque as relações são líquidas e precisa, né, observar e começa a construir um textozinho a partir dessa noção de modernidade líquida. Ah, Jéssica, mas eu não usei as palavras de Bauman, eu não falei isso. Mas você usou a ideia que é daquele autor. Né? Claro. Eu estou dando um exemplo de um autor conhecido, mas digamos que é um Sim. autor menos conhecido. É o mesmo raciocínio. Qualquer Aí eu autor, li, é a mesma ideia. eu tenho alguns alunos que falam, Pro, você tirou isso de... Eu pergunto, você tirou isso de onde? Aí eles falam assim, Pro, Vozes da Minha Cabeça 2020. Ah, pois não. Não, Inspirações da pandemia. inspirações, vozes, tirei da minha cabeça isso aqui. Falei, gente, referencia, é importante citar, porque aí você evita plágio. Se eu citei, tô livre de plágio. Se eu dei o crédito, né? Se usei, repito, se usei palavras do autor, citação direta, tenho que botar a página. Se eu uso a ideia dele, né? Eu preciso aí dizer nome e sobrenome. Aí tem tipo de referência, formato autor dá, Uhum, porque não cabe dizer aqui numa live, mas assim. claro. Então, que se referenciar deu crédito, não é plágio. Mas digamos aí que eu pegue e leia algo, né? Que é de
de um outro autor e coloque no meu texto. Pode ser duas, três, uma frase. Se você usou algo que não é seu, é plágio. Existem, inclusive, autores, né, que falam que existe o autoplágio, que é quando eu, por exemplo, pego um texto que é inclusive meu, mas eu publiquei em outro local, em outra revista, e coloco na mesma Uhum. revista e digo que aquilo ali é inédito. Ali seria um autoplágio. Sim. Então, assim, existem o plágio intelectual, vários tipos. Sim. E, assim, o que eu tenho medo e receio nesse aspecto, aí trazendo essa discussão da gente aqui para um outro patamar, por exemplo, na internet, né? O quanto é comum, por exemplo, algumas pessoas pegam, você faz um post, faz uma legenda, né? Interessantíssimo, o post viraliza, nanana. Daqui a pouco assim, você vê seu post sendo copiado, o texto igualzinho na página de outra pessoa. Então, assim, isso também é plágio. E, assim, você não dá o crédito intelectual a alguém, gente, é péssimo. A gente tem Uhum. casos aí, né? Que a gente faz e acha que ninguém vai descobrir, né? Vocês estão vendo aí, né? Várias vezes denunciado por plágio. O ex-ministro da Educação, várias vezes também é identificado plágio, inclusive o currículo Lattes, né? Mal elaborado, dizendo coisas que, né, que ele disse que foi doutor, mas não era. Então, coisas assim. Então, isso tira a credibilidade. Então, cuidado. Isso aí ganhou bastante notoriedade ultimamente, né? Em falar, porque às vezes quem não está na vida acadêmica, né? Não está com proximidade com essa questão de currículo Lattes, de plágio, que são coisas mais específicas. Mas quando vai para a mídia, então as pessoas buscam E, procurar, né? Compreender do que se trata. uhum. O currículo Lattes, Eu inclusive, é até bem importante. Diga. Verdade. Eu vi até uma reportagem recente do Estadão que trouxe essa. Lá fez um levantamento de todos os políticos, né, e autoridades públicas que foram acusados de plágio. Então, assim, são vários nomes famosos que foram acusados de plágio nesse aspecto. Eu tô vendo, assim. Tem uma pergunta aqui Sim. Tô vendo, né? A diferença de quando ela fala TC, é uma linguagem deve ser seu social, Liana. Ela está perguntando a diferença entre TC e TCC. Eu não sei o que é TC. Eu não é minha aluna, não. Que eu lembre. Porque a TC. gente tem o TR, né? Pode ser isso. Pode ser o TR ou o TCC é Trabalho de Conclusão de Curso, significa essa sigla, né? E a gente tem, né, aquele trabalho que acaba sendo um relatório final, que é algum, porque assim, nem todos os cursos, eles Uhum. pedem um artigo ou uma monografia. Existem cursos mais técnicos que pedem um relatório de pesquisa, um relatório mesmo de estágio, né? Ou então eles pedem outros tipos de produto. Porque o O curso TCC, de serviço social são 450 horas de estágio, dividido em 3 períodos de 150. Então, o nossa, TCC, ele casa com o estágio 3, que é o período de terminar. Então, elas têm toda uma documentação para entregar, porque aí vem o relatório do 1, o relatório do 2, o relatório do 3, tem um projeto, é bem complexa a documentação de estágio. E elas reclamam muito que realmente casa com essa questão do TCC. E a hora está avançando, hein, Jéssica? A gente já a falou gente muito. já está aqui falando bastante tempo. Ó, Ô, para Sônia, não se dar você mais, puder gente. explicar, viu, Sônia, o que é TC, porque eu realmente não sei, Jéssica também não. Você está pedindo para diferenciar TC e TCC. TCC a gente sabe muito bem que é o que a gente está falando. Agora, TC, Agora, eu não sei do que se trata, para fazer a pode diferenciação. ser, Né? pode ser o TR. Eu tô achando que é o TR, mas depois ela pode falar pra gente. É, pode Aham. depois da live conversar com a gente, né? Para falar. Os alunos, né, eles tendem a introjetar que o TCC é uma coisa negativa, né, Jéssica? Isso. Então, a todo momento, a gente precisa estar buscando inspiração para quebrar um pouco isso e burlar essas desculpas que eles vão trazendo, né? Uhum. Acontece com você também? Com certeza. Eu costumo falar para eles que a gente, às vezes, pega muito pelo ouvir. Essa fama vai passando. Por exemplo, aí tem um aluno que teve uma experiência ruim e aí já chega e conta, né, para os mais novos: ah, foi assim, foi terrível. E essa fama vai se espalhando, vai se espalhando. Eu brinco, por exemplo, hoje eu oriento muito aluno na graduação e eu não dou mais conta da quantidade de demanda, porque vai chegando, né?
E aí eu culpo essa demanda, inclusive, por um aluno meu, que foi o Cândido, que o Cândido assim, saiu falando, não, a professora orienta. Aí, quando ele falou que eu orientava, todos os outros que vieram depois dele ouviram isso e quiseram também a orientação, né? A mesma coisa acontece com coisas negativas. Às vezes a gente compra a experiência do outro e não nos permitimos, né, digamos assim, ter a nossa. E aí o fato, a ausência dessa iniciação científica logo cedo reforça, porque quando você senta para escrever o TCC, eu falo muito assim, a gente procura a resposta para escrever o TCC dentro da gente. Eu vou convidar quem está querendo escrever artigo científico a procurar a resposta fora de você. Como é que é isso? Você vai sentar, você vai revisar a literatura, vai levantar artigos, né? Vai ler, fichar e a partir de então você forma uma ideia. O fluxo, né, racional que a gente faz é sentar no computador e quer escrever a primeira linha sem fazer fichamento antes. Então isso dificulta o processo, você vai ter dificuldade de escrever mesmo. E aí começa, ai, não preste isso aqui, eu não consigo desenvolver. Fulano estava certo. Você confirma aquilo na sua cabeça que já tinha dito a você, né? Dizendo assim, o TCC realmente não, né, é difícil. Eu falo que, embora seja difícil, é simples. E você aprende o projeto e aprende a pesquisar. E só para falar um pouco disso, assim, na minha vida, para confortar vocês, então, de alguém que teve uma experiência diferente, na graduação, eu já tive a oportunidade, por exemplo, de apresentar trabalho na mesma sessão científica quiliana, né? Você lembra daquela vez que a gente teve na semana juntas? E aí, quando você começa a publicar antes, você já tem essa noção. E vocês não imaginam os caminhos que isso pode tomar. Eu vou dar um exemplo, antes que o Instagram derrube a gente aqui. Eu estava tive um desafio de uma professora minha do coração, a professora Isabel Lima, né? Ela fez assim, me desafiou, falou, você quer publicar num congresso que vai ter no Uruguai? E aí escrevi na base, né? E assim, ai meu Deus, vou publicar no Uruguai. E topei, fui, escrevi o resumo do projeto, ela mandei pro congresso. Resumindo a história um pouquinho, foi aprovada, eu apresentei. Então, nessa apresentação, tinha dentro da apresentação um editor que edita o boletim da OEA, né, que é a Organização dos Estados Interamericanos. Ele viu o trabalho e perguntou se não queria publicar no boletim da OEA. Minha cabeça Pronto, você nem queria. Então, imaginem só. Aí você publica no boletim da OEA, né, internacionalmente. Eu falei, gente, onde a pesquisa científica pode nos levar? Então, assim, eu posso, com o meu TCC, fazer isso? Claro, logicamente, você vai construindo isso aos poucos, né? Você vai começar. Então, use motivações positivas, né? E aprenda a linguagem científica, que isso vai lhe ajudar. Eu tô vendo aqui uma pergunta, né? Sim. Boa noite, quantas páginas? Eu tô vendo aqui agora, tem que ter TCC. Posso responder? Ou você quer? Pode? Mínimo de página, Luciene, vai depender muito com cada faculdade, ela determina, sabe? Então, cada faculdade ela tem um regulamento interno onde diz lá a quantidade de páginas. A ABNT não determina mínimo de página de TCC, não, tá? Cada universidade é livre aí para pontuar o mínimo e o máximo de página. Então, procura na tua universidade qual é a norma interna. Tá? Porque cada um tem uma variação, né? Você falou aí muito bem, Jéssica, mas o tempo, ele é nosso escravo, né? Ele está nos conduzindo para suas considerações finais. Eu estou, assim, realmente reiterar o agradecimento a todo mundo que ficou aqui com a gente do início ao fim, tá certo? Ouvindo essa live. Tem muito aluno, Ramon. Tem aqui a Lísia, o Rômulo, né? Lá da página. Assim, Lígia está na Espanha, viu? Nos assistindo de Valência. Nossa, tá vendo? O Rômulo está em Portugal. Lives internacionais. Bem-vindos todos. A gente está terminando. Só realmente agradecer esse espaço, ter essa interlocução, né, com o serviço social, que é uma área que eu sou assim fascinada também. Admiro muito essas parceiras de caminhada, né, que são vocês. Valorizo muito esse trabalho e essa profissão, que é assim, sem vocês, nosso trabalho no direito
vai ser extremamente frio e não anda. Né? A gente precisa articular, andar de mãos dadas aí. Então, só agradecer realmente a oportunidade aqui, esse espaço que você abriu para a gente falar de pesquisa. E eu estou assim, à disposição, não só aqui, mas também coisas da faculdade. Você pode me chamar que eu vou. Que você, Sinara, a Ana, né? São pessoas aí que sempre estão com a gente. E o carinho é. É isso. Temos Emília aí, Valnice, Raimeira, a Fundar que veio toda tiver aí hoje, viu? E Jéssica já teve presencial na minha aula, né? Então, mudamos de modalidade agora para a online. Eu é que agradeço, viu, Jéssica? Essa oportunidade, realmente as pessoas ficaram, né? Isso é muito bom, é importante, né? Significa que é um tema que interessa, e de fato interessa, porque escrever, né? Quando Aham. não é para você, pode ser para seu filho, como eu tenho colegas aqui que não necessariamente têm uma vida acadêmica, mas que acompanham filhos e etc. Então, de fato, é bastante importante. Então, eu agradeço, porque de imediato você aceitou esse convite, né? E veio para essa conversa que a hora voou. Então, um beijo, viu? E aí, quem quiser, né, tipo, pode fazer esse, te levar lá para a página também. Gente, o arroba lá, né, é o Venci o TCC, que é o arroba de onde eu tô falando agora. E aí a gente pode ver mais opções da gente poder desenvolver esse tema aí em sala de aula também, dar vocês lá para falar na minha turma de opinião extravagante, que é uma matéria que tem interlocução com algumas matérias de públicos vulneráveis, né? Então, assim, a gente precisa de serviço social, sem dúvida, na discussão lá. Então, eu vou deixar já o convite aqui na mesa para você vir para minha sala de aula também. Então, pronto. Mas eles ficam esperando que eu conclua com música, viu, Ah, Jéssica? Já virou um. Não sei que milagre já não estão cobrando aí, tá certo? aqui, ó, Arantes está falando também. Já tá falando. Se tem Cante, meu aranha, é da passarinho. minha casa. Obrigada, pessoal. Um abraço. Cante, Li. Deixa eu dizer que te amo, deixa eu pensar em você. Isso me acalma, me acolhe a alma, isso me ajuda a viver. Hoje contei pras paredes coisas do meu coração. Passei no tempo, caminhei nas horas, mais do que passo a paixão. É o espelho sem razão. Quer amor, fica aqui. Meu peito agora dispara. E vivo em constante alegria. É o amor que tá aqui. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Muito amor por você, viu, Jéssica? Ó, Obrigada. Um beijo. Muito obrigada, viu, a todos que estiveram aqui presentes. obrigada, pessoal. Um Boa abraço. noite, um beijo. Beijo, Raimeire. Beijo no coração. Lísia, essa Espanha não perde. E lá tem fuso horário, mas ela cola aqui. Sônia, um beijo. Sinara, linda, Graça, Ana, Valnice, Elsa, tá aí. Beijo pra vocês. Amores, I love you. Meu irmão não perdeu uma live até hoje, nem ele, nem meu filho. Recorde. Já botei um Um coração bem beijo. para vocês. Bira, obrigado, amiga. Um beijo. Tchau. E pode ir só ir.